Olá, como vai? Muito prazer ter você aqui com a gente, muito prazer estar na sua companhia mais uma vez. Este ano que já começou, esses dias que vêm pela frente, que sejam dias muito especiais. Estamos ganhando mais uma oportunidade de fazer de cada dia um novo dia, com novas decisões, porque certamente estão vindo a cada dia uma nova oportunidade para refazermos a nossa história ou darmos continuidade àquilo que já tem dado certo para o nosso bem, para o bem de quem está à nossa volta e especialmente para a glória de Deus. Muito bom que você tenha em mente que é muito da sua responsabilidade fazer a diferença. E há limitações importantes que nós precisamos enfrentar e enfrentar com muita coragem. Fazer mudanças não são tão simples, não é no estalar de dedos que nós conseguimos. Não é só com uma força de vontade que nós vamos dizer estou com muita vontade de fazê-lo, mas é necessário ir à prática. Quero motivar você a pensar nesse sentido. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito interessante, mas muito necessário de você pensar o seu modo de viver, como você tem experimentado viver essa qualidade que é muito do humano, fazer valer aquilo que tem em suas mãos, a sua própria vida, por exemplo. O que você tem feito com ela? Você pensa exatamente em como você contribui para se autoconstruir ou se destruir? Você sabia que é muito responsável por sua própria qualidade de vida? Às vezes nós deixamos na mão dos outros. Nós deixamos na mão da indústria, que diz pra gente o que nós devemos comer, o que nós devemos beber, o que é melhor para nós, o que é melhor vestir, o que é melhor, a indústria fala para mim. Mas você sabe exatamente o que você come? Você lê os rótulos dos alimentos, os produtos que você compra lá no supermercado? Você confia que quem está vendendo saúde para você ou interesse financeiro é o que manda nessa questão? Aí nós vamos dizer, bom, gostaria muito de me alimentar melhor, mas fazer o quê? É o que eu tenho? Mas às vezes nós não selecionamos, nós não pensamos e nós deixamos a responsabilidade nas mãos dos outros. E aqui no consultório de família nós estamos sempre chamando a sua atenção. A responsabilidade é nossa, é minha. Os outros contribuem, os outros têm responsabilidades também. Mas eu sou quem detenho o poder de dizer sim ou dizer não. Isso eu posso, isso eu quero, isso eu não quero. Eu tenho em minhas mãos a capacidade de fazer escolhas, mas para isso eu preciso querer, procurar saber, estudar, descobrir, avaliar e fazendo com todo esse aparato decisões que são decisões muitas vezes definitivas para a minha qualidade de vida. Estou recebendo no programa de hoje uma doutora em Direito que parou para estudar o tema que nós vamos apresentar aqui no nosso programa. E para começar é isto, você tem o direito de saber o que come, o que bebe. Você tem o direito à saúde, você tem o direito, mas também tem deveres. Vamos conversar com a doutora Ivelise Fonseca de Mateu, doutora em Direito, e está lançando um livro aqui no nosso programa e eu quero compartilhar com você tudo o que ela tem estudado e tem se disposto a vir e compartilhar com a gente, como também viajando por aí, dando palestras, e é uma delícia recebê-la mais uma vez. Ivi, bem-vinda! Eu que agradeço, Darleide, por este privilégio. Eu sou sempre muito bem recebida nesse seu sofá maravilhoso, com a sua equipe, e agradeço a oportunidade de compartilhar algumas dessas informações especiais. Como foi esse momento de receber a tese em forma de livro, sob um selo, indo mais longe, chegando às livrarias? É uma experiência muito especial, né? Sim, eu sou muito grata a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado através do meu conhecimento científico, pelo período que eu me preparo para espalhar informações, levar esperança. Esse é meu segundo livro, resultado aí da minha obra decorrente de uma tese de doutorado defendida na PUC, daqui de São Paulo. Então, quando eu olho, eu falo assim, será que está bom? Aí até o meu marido diz, você passou por uma banca de 5 pessoas, são muito exigentes. Então, eu agradeço. É um privilégio ver uma editora endossando este trabalho, divulgando, espalhando e confirmando esse conhecimento que eu desenvolvi durante 4 anos. Então, direito à informação alimentar, à obesidade e o direito à saúde.
Tema da tese de doutorado da doutora Ivelise Fonseca de Mateu. Por que a escolha deste tema? Por que se debruçar sobre e fazer um estudo sobre? Qual foi a sua principal preocupação, já que a obesidade não é, de longe, o seu caso pessoal, nem de longe nem de perto? Sabe que as pessoas até fazem muitas brincadeiras. Por que você escolheu esse tema e se especializou? A Constituição Federal é considerada a Bíblia do direito no nosso país. E ela traz uma gama dos chamados direitos fundamentais para o ser humano. Um deles é o chamado direito à felicidade e o direito à dignidade da pessoa humana, como princípio para a nossa vivência do dia a dia. E, em decorrência dessa felicidade, é que deve-se buscar a promoção da saúde. Então, eu fui estudar sobre a questão dessa promoção da saúde. E eu, particularmente, sou uma pessoa cristã e quis trazer dos princípios que eu creio a efetividade dentro da legislação, porque eu pensei, poxa vida, se a lei está falando daquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor, de autores inspirados como Ellen White, que já escreveu, para quem não conhece, é uma autora americana, da Instituição Adventista, que já escreveu muito sobre saúde, eu falei assim, eu quero também levar mais felicidade, promover a felicidade humana através da informação, a questão da saúde, levar consciência, observar os cases do judiciário, levar ideias, porque o papel de uma tese é essa, é trazer um tema novo que não tem legislação regulamentada de forma específica no país, defender isso perante uma banca e fazer daquela tese a sua inovação numa área científica. Então, eu falei, quero falar sobre isso e dizer, na falta da saúde, há menos felicidade e há comprometimento da dignidade da pessoa humana. Ive, qual é o destaque principal referente à obesidade? Eu não estou falando com uma nutricionista, eu estou falando com uma doutora em direito que, novamente, repito, debruçou-se sobre este tema. Qual é o significado da obesidade frente ao direito? A obesidade hoje ela é vista como uma doença e uma questão grande e complexa dentro do nosso país. Por quê? O ser humano que se encontra obeso, ele tem desafios na questão profissional, para a seleção profissional. Ele pode ter desafios na questão do seu direito de ir e vir, porque talvez não seja tão fácil para ele a questão de se transportar, se ele vai fazer uma viagem muitas vezes, exemplificando, uma passagem aérea não é suficiente, porque o assento um só não é suficiente. A obesidade pode causar consequências em relação a outras doenças, porque a obesidade é considerada doença. Ela compromete o emocional do ser humano. E um ser humano obeso, ele não está feliz. E a felicidade é um direito constitucional. Nesse contexto, ele sente a sua dignidade prejudicada e ele não está numa situação de igualdade dentro da sociedade brasileira. Que todos nós somos iguais perante a lei, por uma ordem legal, nós sabemos. Mas, na medida da desigualdade, o obeso também tem o direito à saúde. E, nesse contexto, é preciso promover mais informação, porque a segurança alimentar e o direito à informação alimentar e à educação alimentar é um direito reconhecido de forma mundial. Nós somos, aí, para você compreender da lei de como país, nós somos signatários das Declarações Universais dos Direitos do Homem, e nesta declaração, que ela é universal, se reconhece a questão da alimentação adequada. E uma pessoa obesa, ela não está tendo uma alimentação adequada. Tem N questões. É exatamente o que você disse. Eu não sou nutricionista, mas na questão jurídica, isso pode gerar, da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, negra, se sinta discriminada, um obeso também se sente discriminado. Isso vai discriminação. Isso vai gerar danos no aspecto moral, psicológico, no seu resultado. Então, as demandas no judiciário, elas também protegem não a obesidade, mas o ser humano obeso, que se encontra numa situação de fragilidade. Então, a ideia da tese, do livro, não é proteger a obesidade, mas é demonstrar que quem vive nessa realidade precisa de ajuda, buscar mais informação para se promover a saúde. O bem fundamental do ser humano é a saúde. Ninguém sem saúde vive bem. Mas quando a pessoa tem informações para a sua saúde, ela se sente mais satisfeita, está mais blindada e provavelmente ela não se sinta desafiada, ofendida quando alguém faça uma brincadeira. Então, quando você fala, mas essa questão da obesidade, Vi, não tem nada a ver com você. Não tem. É verdade, eu não tenho um desafio hoje com a questão da obesidade, mas eu tenho conhecimento sobre informação alimentar. E não é somente nutricional,
Você tocou num assunto na abertura do programa e disse: será que você lê os rótulos do que come? Será que nós, como brasileiros, temos a cultura e a consciência de que somos responsáveis pelo que comemos e que também temos informação suficiente para decidirmos? O obeso, por si só, ele tem o seu direito à autonomia da vontade também prejudicada, porque ele tem o direito ao trabalho, ele quer realizar, mas muitas vezes ele é discriminado. E as pessoas não falam na presença de uma pessoa obesa: olha, o seu problema é a obesidade. Muitas vezes as pessoas ignoram. Então, as políticas que existem hoje no país, certas instituições promovem a questão da saúde para minimizar a obesidade, até para que o brasileiro tenha mais qualidade de vida. Por isso, se torna, assim, uma problemática da área jurídica. Doutora, a informação, que diferença faz tê-la, por exemplo, famílias ou pessoas que têm mais escolaridade lidam melhor com essa questão em comparação com aqueles que menos têm, mais têm? Dá para se perceber diferença? Boa questão, Darleide, porque quanto maior for a cultura, isso significa que aquela família que tem a cultura de buscar, ou tem estudos, ou teve a oportunidade de se formar em cursos, elas têm um costume e um padrão maior de leituras e de acesso a informações. Isso inclui informações alimentares. Então, está se cumprindo um direito que é constitucional, que é a busca da promoção da saúde e também a questão do conhecimento da informação. Mas muitas das famílias que não têm acesso, muitas vezes elas não possuem nem televisões de canais aí no aspecto de canal fechado, é mais de canal aberto. Essas famílias são as famílias que muitas vezes têm o costume de, e isso tem a ver com a questão da renda também, de sentarem em frente à TV e comerem na frente da TV ou deixarem a criança o dia todo ali, porque entende que não tem problema. Uma família que tem mais conhecimento e que possui uma renda superior financeiramente falando, ela coloca muitas vezes a criança em outras atividades, promovendo a questão da atividade física, da atividade cultural, promove a questão da busca da saúde de formas alternativas. Famílias que não promovam o conhecimento ou não priorizem a questão da cultura, da leitura, da informação, é mais fácil, e porque também é tradição, sente e come o que tem do modo como está, ou nós compramos aquilo que aparentemente é mais barato também, exatamente porque muitas vezes, ao que parece, comer coisas que são nutricionalmente mais saudáveis são mais expensivas, mais caras. Então, é verdade, faz diferença nessa família. A dica é, porque às vezes a pessoa que nos escuta diz assim: mas Belise, eu não tenho dinheiro, o que você está me falando? Mas hoje o acesso à informação, ele tem sido, eu não posso dizer universal, mas ele já é mais massificado. Através dos meios da comunicação, da internet, de um celular que as pessoas possuam, elas podem buscar mais informações. A troca de relações ou de testemunhos entre pessoas, vizinhos, na escola, isso é importante e faz diferença, para levar, inclusive, o compartilhar dessa experiência em relação à saúde. A própria televisão, que é tão comum em todos os lugares onde nós vamos, em qualquer lugar, por menorzinho que seja no interior do país, tem uma casinha pobrinha, mas tem uma televisão. E a televisão promove também vários canais, vários programas, algum tipo de informação que pode ser levado em consideração para promover mudanças na própria vida, na qualidade de vida da família. Mas, doutora, não estaríamos vivendo um tempo chamado a era do apagão da sabedoria? Me explica melhor o que significa esse apagão da sabedoria no momento atual, em que nós estamos falando que há uma facilidade maior para a informação, mas acontece que muitas vezes nós somos levados a continuar no mesmo padrão de sempre ou adquirindo e mantendo padrões que são destrutivos para a própria saúde, até mesmo às vezes sabendo que faz mal. Gostei disso, porque na atualidade, há uma certa tendência ao imediatismo. Veja, por exemplo, as construções dos imóveis hoje. Uma boa parte deles, as cozinhas, são naquele modelo americanos, dos quais as cozinhas são os espaços menores. Antigamente, para vocês terem uma ideia, até isso fez objeto do meu estudo também, eu fiz essa análise, os pacotes de pães ou de alimentações, eles eram maiores. Hoje, porque as pessoas são mais individuais e até imediatistas, nós temos pacotes menores, com 4 fatias, os ovos vendidos de números reduzidos, exatamente porque não há hoje mais aquela tendência de se cozinhar e até se atentar tanto para a questão alimentar. Há uma pressa.
o apagão da sabedoria, ele acaba refletindo, tem tanta informação, mas eu não tenho tempo. É muito mais prático eu gastar R$5 em 2 litros de refrigerante do que eu tirar tempo para, com R$13, comprar laranjas e fazer um suco de laranja dentro da minha casa. Isso vai dar muito trabalho. É muito mais fácil eu comprar coisas de caixinha, produtos mais industrializados, onde muitas vezes o açúcar é excessivo, o sódio é a questão excessiva, que compromete a saúde, do que eu buscar modos alternativos para promover a questão alimentar. Então, essa era imediata, muitas vezes, representa esse apagão da sabedoria, que eu li de um leitor se manifestando em relação à questão da obesidade. É exatamente isso. Tem tanta informação, mas a própria publicidade, como você disse, no meio da televisão, promove muitas vezes mais os produtos que causam a obesidade do que os produtos que geram a saúde. Então, existem leis que geram a segurança alimentar. A legislação determina cada produto que é vendido na área da alimentação deve ter nos seus rótulos os ingredientes. A lei determina que conste a informação nutricional. Mas será que eu busco e leio? Ou eu só compro e consumo, sem saber quais são as consequências da utilização daquele produto? Porque há um compartilhar de responsabilidade, como você disse. Ela é minha também. Então, eu devo buscar essa informação do modo que eu puder. Eu não estou dizendo vá fazer nutrição, vá fazer direito, mas na região onde você estiver, você é responsável por aquilo que você come, do modo como você vive. E as crianças que estão nessa família, elas replicarão o mesmo padrão, porque elas dependem desses pais, desse tio, dessa avó, que vê a forma como se alimenta. Obesidade no Brasil tem crescido? Muito. Nós somos um país de referência nessa questão, Uau. acredita? É triste de dizer, porque, ao mesmo tempo, somos um celeiro do mundo na produção de verduras, de hortaliças, de frutas, de castanhas, mas somos uma referência mundial na cirurgia bariátrica, que são as cirurgias de redução de estômago, na forma alternativa para promover a saúde. Somos considerados experts nas cirurgias bariátricas. E muitos países não fazem pela questão do risco da morte, mas nós temos feito muito no nosso país para tentar reduzir a questão da morte através dessa cirurgia, que ela é complexa. E também, nessa questão da obesidade, somos uma referência porque, no meio das crianças e adolescentes, isso tem crescido demais. Uau! Pais e mães, fiquemos atentos. É responsabilidade muito grande de um pai e de uma mãe o que põe sobre a mesa para um filho, o que dá no café da manhã. Às vezes eu fico questionando como nós não temos mesmo o mínimo conhecimento de saber que dar um achocolatado para uma criança pela manhã não deve ter um efeito tão positivo. Não é possível que eu acredite na propaganda do achocolatado, que mostra uma criança hiper saudável, numa família super animada, feliz da vida, sem depois mostrar a consequência, sem entender a consequência do que é um leite com açúcar e chocolate para uma criança nas primeiras horas do dia ou em qualquer hora do outro dia. Ou dar um copo de refrigerante, ou dar um tablet de chocolate, ou enfim, dar aos nossos filhos alimentos que nós adultos sabemos, reconhecemos, quer tenhamos mais conhecimento, quer tenhamos menos, quer sejamos de uma classe A, de uma classe C, de uma classe D, de alguma forma nós sabemos o que significa, vou aspiar essa expressão, porque é muito conhecida, comer bobagem, comer besteira. Comer besteira. Quem nunca usou essa expressão? Portanto, não precisa ter feito uma faculdade para saber o que é besteira e o que não é besteira. O que deveríamos não dar a uma criança que está em desenvolvimento, em fase de nutrição. Já vi casos de mães darem refrigerantes na mamadeira. Sim. E refrigerante altamente pernicioso. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje é falando de uma maneira, mais uma vez, de uma maneira muito clara, dessa vez usando o viés do direito, da justiça, uma tese de doutorado que trabalha essa questão da alimentação, do direito à saúde, do direito à felicidade, pontuando um aspecto extremamente importante de ser visto de perto, que é a obesidade. E agora, quando a doutora Ivelise falou a respeito das crianças, do aumento da obesidade, do número de pessoas obesas, do número de cirurgias bariátricas no Brasil, eu volto a tocar nesse assunto família, pensando na educação dos pais para os filhos. Pais, prestem atenção. E é uma coisa que a gente precisa levar em consideração mais uma vez, é nossa responsabilidade. Segundo o direito, é responsabilidade dos pais em que nível e de que maneira o cuidado com a saúde e alimentação dos filhos?
Cada pai, cada mãe que assim se transforma, seja pelo processo de adoção ou de modo natural, isso é bem importante eu realçar, eles têm o chamado poder familiar. Então, cada pai e cada mãe tem o direito de disciplina em relação àquele filho de modo aí proporcional, nada de castigo físico exagerado. Você já abordou esse assunto anteriormente em outros programas. Tem o direito a escolher a educação, a religião daquele filho e tem alguns deveres de promover a questão aí exatamente do sustento e da alimentação. A lei diz isso de modo expresso. Decorre do poder familiar. Logo, os pais, eles são responsáveis pelo sustento dos seus filhos, pela questão da saúde desses filhos. E, nesse sentido, os pais, então, respondem diretamente se essa saúde é promovida ou se ela está prejudicada. A lei diz assim que o poder familiar desses pais pode vir a ser suspenso se o pai ou a mãe tiver uma conduta que seja prejudicial a esta criança, esse adolescente. Então, imagine um pai que tenha problemas de embriaguez reiterada e que não busque ajuda. Vamos dar um exemplo pontual e hipotético. Talvez ele não tenha condições emocionais, enquanto não buscar ajuda, de estar na presença com esse filho, de cuidar desse filho, de promover o sustento desse filho em decorrência da embriaguez. Então, esse filho pode ser posto numa questão de tutela para que esse pai busque ajuda e depois o poder familiar retorna. Vamos falar de modo prático sobre a obesidade. Se eu, na minha concepção técnica, entendo que um pai ou uma mãe poderia vir a perder o poder familiar por causa disso? Não. Não perder o poder familiar, mas talvez ser alertado formalmente por um conselho específico da comunidade. As próprias escolas são autorizadas nesse sentido para orientarem os pais em relação à responsabilidade da saúde dos seus filhos. Quem faz a lancheira em casa, Darleide? Quem é que mexe nas panelas? Quem faz as compras? Outro dia eu estava em trânsito e ouvi uma rádio falando sobre a questão da obesidade, especialmente infantil, e nessa entrevista com vários médicos durante o dia, uma mãe diz que ela dá salgadinhos e biscoitos e achocolatados para a criança que tem 2 anos, porque ela não sabia que isso era errado. Era como ela tinha aprendido. E aí o médico pergunta para ela, mas você já buscou formas alternativas? Está vendo que sua criança está gordinha? Ah, mas eu acho que ela está gordinha, é saudável. Uau. Então, é saúde. A obesidade não é sinônimo de saúde, é sinônimo de prejuízo à saúde. É uma forma desequilibrada de viver. Eu não desejo que quem nos escute seja obeso, se frustre. Isso, me perdoe, se frustre. Não é isso. Eu desejo, efetivamente, que busque informações alternativas e que tenha seus direitos garantidos, que essa pessoa se sinta empoderada e saiba assim, se eu estou nessa situação, eu tenho privilégios, é isso que eu quero dizer, ótimo, porque eu preciso de tratamento, então eu posso buscar na área pública se não tenho condições financeiras, se não posso contratar uma nutricionista, se não posso buscar orientações médicas particulares. O poder público, através das políticas sociais, tem promovido muitas atividades, muitas alternativas de informação, mas eu desejo que as pessoas busquem. E do que se trata no âmbito familiar, sim, os pais têm responsabilidade. Eu até compartilhei com você que o Ministério da Saúde fez um estudo com estudantes de 12 a 17 anos no nosso país. E esse estudo aconteceu em 2016, foi muito recente. E nesse estudo ficou comprovado que nas listas de 20 itens assim, mais consumidos, as frutas sequer aparecem. E esse é um estudo oficial. Frutas não aparecem entre adolescentes como uma opção. Engraçado, é exatamente o que você disse anteriormente, é o apagão da sabedoria, porque tem muito, mas não entra na área de consumo das famílias. Ainda nesse estudo, 56% desses adolescentes fazem as refeições em frente à TV. Então, elas não percebem, as crianças, o que estão comendo, como comem e qual é a diferença. E, por fim, o resultado desse estudo também revelou que os adolescentes que participaram desse estudo, em torno de 28% estão obesos. Nesse grupo que foi estudado, estão com sobrepeso ou com obesidade. Isso é grave, Darleide, porque fere o emocional da pessoa em desenvolvimento, a oportunidade de colocação profissional no mercado, a questão relacional também, porque pode gerar, eventualmente, até outras questões como a violência doméstica. Uma pessoa obesa fica ouvindo da outra, olha, você está desse tamanho, eu não quero me relacionar com você, não estou feliz no casamento assim. E nós escutamos isso. Isso pode gerar outros prejuízos para a pessoa que se encontra nessa situação. Absolutamente ofensivo, né? Sim. É uma questão de observarmos que há 2 aspectos muito importantes. Nós estamos falando ao obeso e chamando a atenção para a necessidade de cuidar da sua qualidade de vida.
de saber que ele tem direito a ser feliz, e ser feliz quer dizer ter saúde, segundo o direito. Não é ser feliz esteticamente, para ficar bem na foto, para ficar bem no desfile, para ficar bem com esta ou aquela roupa. Isso tem a ver com aspectos mais emocionais, com aspectos do bem-estar mais emocional, do que é saúde também, mas estamos pensando nesse momento com base no que come, no que não come, na promoção da sua saúde, preocupado com a vida humana. E do outro lado, um aspecto muito importante é anunciar mais uma vez às pessoas em torno de outras pessoas que são obesas, que estão obesas, de que elas não se tornam inferiores, não se tornam menos e que nós devamos ter, inclusive, em mente que ela tem uma limitação importantíssima, como nós temos, como nós que não enfrentamos a obesidade temos, só que a limitação dela, de alguma forma, aparece mais que a sua. Há pessoas que têm vícios, que têm limitações importantes que precisam ser consideradas, mas como não aparece, ficam bem. Mas como aparece a limitação de uma dificuldade de lidar com apetite, de escolher alimentos adequados por questões vivenciadas anteriormente, foi ensinada assim, a sua experiência em família foi assim e outros N fatores, como ansiedade, como medo, como angústia, como alguma coisa que para uma recompensa de satisfação busca no alimento essa saída, ou seja, uma situação complexa e nós precisamos entender que todos nós fazemos parte, mas devemos caminhar na direção de ser e fazer o outro feliz. E o consultório de família tem essa preocupação, não somente de falar do relacionamento em si, de como se porta no casamento, de como uma mulher lida com seu marido, de como o marido lida com essa esposa, como lidam com os filhos, mas nós precisamos saber como é que nós lidamos com a vida, como é que nós lidamos com o alimento, como é que nós lidamos com o direito que nós temos à vida e à felicidade, como que nós podemos encontrar maneiras de sair do estado em que nós nos encontramos e irmos adiante buscando o nosso próprio bem e quando cuidamos de nós, nós estamos cuidando de quem nos ama e de quem está à nossa volta. Nós vamos para um rápido intervalo. E nós voltamos conversando com a doutora Ivelise Fonseca de Mateu, que tem a sua tese de doutorado agora em livro nas livrarias, Direito à Informação Alimentar, a Obesidade e o Direito à Saúde. É bem rapidinho, nós já vamos voltar aqui com você. Quero você junto com a gente, porque sempre nos faz muito bem a sua companhia. Até já! Estamos de volta e hoje nós estamos discutindo a questão do direito à informação alimentar, dando destaque à obesidade, ao estrago que a obesidade traz para a saúde humana, para a vida humana, em todos os sentidos. E a minha convidada é a doutora Ivelise Fonseca de Mateu, essa é a sua tese de doutorado, que virou um livro, e nós estamos falando a respeito de questões absolutamente importantes e urgentes para nós vivermos em família e vivermos como indivíduos felizes, satisfeitos, gozando de boa saúde física, mental e também espiritual. Tem muito a ver, viu? Nós não somos pedaços separados, nós somos um todo, nós somos um completo. E a tese de doutorado da doutora Ivelise traz sobre a responsabilidade das indústrias alimentícias em relação à saúde do brasileiro. Qual é, doutora, a responsabilidade das indústrias? As indústrias, e que fique bem claro aqui que eu sou a favor do capitalismo, sim, eu sou a favor da produção, só que as indústrias alimentícias elas têm responsabilidade por tudo que elas colocam à disposição do brasileiro. Então, diz o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviço ou de produto ele tem uma responsabilidade objetiva, que significa aquilo que ele coloca à disposição é adquirido pelo consumidor para fazer bem, não para fazer mal, não para comprometer a saúde. Então, é responsabilidade do fornecedor ou daquele que produz os alimentos informar o que vai nos alimentos, informar nos rótulos todos os ingredientes para gerar ao consumidor o direito da chamada livre escolha, da autonomia da vontade. Vou comprar isso aqui porque eu quero. Por exemplo, nos Estados Unidos, é sabido por todo americano e os estrangeiros que visitam o que é o junk food, as comidas que são consideradas, mas não são lixos, mas descartáveis. Mas chamam de comida lixo. Assim, comida lixo. Então, as pessoas compram consciente e elas têm alternativas. Aqui no Brasil, a nossa aquisição de produtos alimentícios também deve ser consciente. Eu estou comprando sabendo que isso pode danificar a minha saúde.
E existem alertas nesse sentido. Existem programas dentro das empresas de atenção ao trabalhador, de alimentação. Hoje, atualmente, no nosso país, já há um programa de redução em relação ao sódio, porque tanto o sal como o açúcar, ele é muito excessivo ainda na população brasileira. E o açúcar é considerado um dos piores venenos. E quem me escute, por favor, há um princípio no direito que nós chamamos da proporcionalidade. Então, eu não estou dizendo tire totalmente o açúcar, pare de comer, se olhe no espelho, não é isso. Ao contrário, a base desta tese, porque toda pesquisa científica ela se baseia num princípio, num grande autor, é a questão da fraternidade. A PUC tem uma cadeira chamada Capitalismo Humanista, que é sustentada pelo Dr. Ricardo Sayegh, e essa foi a minha referência. E lá se estuda Jesus como cultura cristã e o modo como Jesus viveu nessa terra, isso que nós estudamos no doutorado, deve ser o padrão replicado entre a sociedade brasileira, no aspecto da alimentação e da informação. Sabe o que isso quer dizer? Que eu devo ser fraterna com o outro, me colocar no lugar do outro, ouvir as aversões que o outro tem e compreender o que o outro é e o que ele está passando, promover o bem-estar do outro. Se eu tiver essa noção de viver como Jesus viveu, ainda que as pessoas que estejam me escutando não tenham noção de Jesus como referência espiritual, mas tenham noção de Jesus como cultura, como nós fazemos no campo científico, o mundo pode ser melhor, Leide, pode haver mais saúde e promoção de bem-estar. Então, nesse sentido, a legislação fixa, sim, uma responsabilidade muito pesada para as indústrias alimentícias. E as indústrias sabem, elas se adaptam às questões legislativas. Nós temos aí um projeto de lei, posso comentar desse, que está tramitando e que eu estou esperando a sua aprovação. Isso tem corrido muito agilmente dentro do Congresso Nacional para proibir a venda de refrigerantes nas escolas públicas e particulares. E eu acho esse projeto sensacional, porque essa é uma maneira de dar mais conhecimento e informação a essas crianças. Vender só refrigerante é viciar um paladar que não era viciado por um produto só. Quando ele vai na escola, essa criança, esse adolescente que adquire o refrigerante, eu estou prejudicando esse paladar com excesso de açúcar. Mas as empresas de refrigerantes que acompanham também esse projeto que está tramitando de forma muito rápida, ainda não virou lei, mas provável que isso se torne lei no nosso país, como já existe em outros países. Então, nós copiamos muitas vezes os modelos, vem para minimizar a questão do açúcar, não é tirar o açúcar, mas levar para as crianças mais consciência e informações. Tem um estudo da Leide bem interessante que fizeram com 2 grupos de crianças de publicidade. E o estudo foi da seguinte maneira: colocaram guloseimas na frente de crianças e maçãs na frente de crianças. As crianças que estavam acostumadas, crianças até 3 anos, as que estavam acostumadas a comerem frutas, elas foram automaticamente para as frutas, elas não foram para as guloseimas. E não que eu não goste das guloseimas, mas a mente humana, ela capta de forma aí de imagem aquilo que ela está acostumada como padrão. É ampliar sua cultura, é promover a questão da informação alimentar para ter uma vida plena e não prejudicial. Eu estou lembrando aqui, Ive, de chamar a atenção com muito carinho e me incluindo também a nós mulheres a respeito da nossa responsabilidade dentro de casa. Nós sabemos que a mulher dá o tom da casa, é a mulher quem normalmente tem a ver com o que está sendo feito, sendo posto à mesa, o que está sendo consumido, é quem vai com maior frequência ao supermercado, é quem determina com maior frequência o cardápio da semana. Então, a nós mulheres, um chamado a buscar mais informações, a entender os porquês. E quando você dizia a respeito de como Jesus, se não é estudado como o divino, mas pelo menos como referência cultural e histórica, o modelo de vida dele, eu fico pensando, qual era o modelo de vida de Jesus referente ao alimento? Certamente era uma vida simples. Certamente era de uma vida de responsabilidade, certamente era de uma vida, muitas vezes, até de jejum, e não somente do jejum no significado espiritual, mas no sentido de até comer menos. Eu creio que nós comemos demais, eu creio que as nossas crianças são ainda ensinadas a comer muito. Se chora da comida, se está mal da comida, vem cá a comida. Um estranho que chega para agradar dá um doce, o familiar, a avó. Então, a gente precisa repensar esse nosso modelo de ligar comida à total felicidade, sem nos dar conta que tudo tem um limite, quantidade, qualidade, o tempo, o uso, a frequência.
Então, as mulheres, as mães que nos ouvem agora, assumam o que essa é uma responsabilidade muito nossa também. O pai participa? Claro, são exceções ainda, eu creio, de famílias em que não é a mãe quem dá a linha geral de como essa casa funciona. Eu acho que ainda é, pelo menos dentro do que eu conheço, ainda é. Então, e outra questão que eu acho importante é pedir às pessoas, já que é um programa ligado ao direito, justiça, te ouvindo, toda a tua tese, teu trabalho, de também pedir às pessoas que tomem consciência para não se manifestarem a respeito das escolhas dos outros referente ao que elas estão planejando para a família delas. Amados que não concordam com a maneira dos seus amigos que têm crianças se alimentar, não interfiram. Isso também é discriminação. Claro! Adorei, sim. Você está certa. Você bateu num ponto bem importante, Darleide, a questão da escolha que eu faço na minha família. Ela pode influenciar indiretamente a sua, mas não me dá o direito, se eu faço uma escolha que eu entendo que é certa em relação aos alimentos, à religião, de eu discriminar você, de manifestar-me de forma contrária. E as pessoas, nesse contexto, nós vivemos um momento que nós chamamos de sociedade da informação. Vivemos assim, então nos manifestamos no Facebook, nas redes sociais, mas eu estou colocando como eu penso, eu não concordo com ela. Só que as pessoas, muitas vezes, não têm a consciência de que quando você se expressa, o modo como você se expressa pode gerar danos, responsabilidades civis nesse contexto, indenizações. Então, respeitar é o modelo do que nós estamos promovendo. É a questão de promover a fraternidade, levar conhecimento. As pessoas não conhecem, muitas vezes, o que elas comem ou alternativas. Falamos, o Brasil é o celeiro do mundo, onde tem uma grande promoção e produção de produtos agrícolas, produtos de hortaliças, castanhas, mas aqui, onde comprar, muitas vezes eu sou abordada por pessoas que têm a mesma condição do que eu, ou melhor condição intelectual, que diz, eu não conhecia isso, eu nunca fui na zona cerealista, olha eu fazendo propaganda. Em São Paulo. Tá bom? Em São Paulo, para quem nunca escutou falar. Eu não sabia que o preço era esse, eu achava que era mais caro, eu não sabia que é possível. Então, se cada um de nós for um agente de informação, nós tornamos a sociedade brasileira um ambiente mais pacificador e que promove o bem-estar do outro, não só o meu, mas do outro também. Essa é a minha obrigação como cidadã. Muitas vezes eu transfiro isso para o poder público, digo, é responsabilidade do governo transformar o alimento, mas é minha de buscar informação, de promover. Por que não promover, como aconteceu aqui na região do Vale? Nós vimos isso, tem alguns grupos de pais que se reúnem uma vez por semana, aqui na região do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, aqui em Jacareí. Existem pais que se reúnem uma vez na semana para trocarem ideias sobre como alimentar seus filhos, trocarem receitas, ideias, como montar as lancheiras, para desenvolver mais a criatividade, porque não é algo fácil, mas é possível. Mas promove uma troca de informações. Então, eu já vi casos de professora que faz alimentos mais saudáveis, docinhos, comidinhas, lanchinhos mais saudáveis e leva para despertar na criança e nos pais o desejo e também a quebra de preconceito de que, ai que feio, ai que ruim, né? Então, quem sabe fazer e quem já está nessa política, que use do seu conhecimento, da sua influência para promover a distribuição desse conhecimento e trazer mais pessoas para essa necessidade, ou para esse convívio com a informação para melhorar a qualidade de vida da família. Aos avós que muitas vezes interferem na escolha do modo de alimentar dos filhos e dos netos, pais que cuidam melhor da alimentação dos filhos, que não dão doces, que cuidam de dar um alimento mais saudável possível. Aí vem a vovó ainda com aquela ideia de assim, não, vó é para estragar. Não, vó não é para estragar. Vó é para amar, vó é para cuidar. É aquele tio espertão que dá chocolate para crianças que os pais pedem que não deem. É aquele colega, aquele querido, aquele vizinho, aquela vizinha que diz, nada a ver, que bobagem, dá refrigerante para a criança. Não faz isso, não haja dessa maneira, você está contribuindo para o mal-estar. E o nosso desejo é que você e que nós todos sejamos ensinados e tenhamos competência para desenvolver qualidades que apareçam como bem-estar para mim e para os outros. Não faz assim e ainda você está desrespeitando aquela outra família. Tem pessoas que não dizem assim, Darleide, eu não posso deixar meu filho com minha tia ou minha mãe, eu não posso deixar com ninguém, porque estragam, eu volto uma hora seguinte, já comeu doce, sorvete, refrigerante.
Mas aquela família escolheu que seria diferente. Aí vem um terceiro e diz, ah, que bobagem. Eu sempre comi isso, nunca morri. Mas vai morrer um dia. Eu podia morrer mais tarde. Sabe, Darleide, nós demos um enfoque para a questão da obesidade, mas a questão da doença compromete o ser humano na sua dignidade e nesse direito à felicidade. Então, um indivíduo que esteja obeso, que está, na verdade, com hipertensão, que tem câncer de mama, por exemplo, ou que ele se encontra com situações da sua saúde comprometida, ele se torna comprometido na própria sociedade, porque a sua produção profissional, intelectual, ela não é 100%. Então, a ideia do direito à informação alimentar não é tão somente por causa da obesidade, é exatamente o que você disse, é oferecer para a sociedade o que eu posso do meu melhor. Então, eu devo cuidar de mim, da minha família, promover a questão da saúde, para que essas pessoas convivem comigo, onde elas estiverem, no âmbito profissional, no âmbito cultural, educacional, elas deem o seu melhor, a sua melhor produção. As pessoas que têm predisposição de questão de obesidade ou usam açúcar em excesso, tem um estudo científico que eu até anexei ao trabalho, que elas possuem também uma questão de insônia ligada por causa da alimentação. Pessoas com insônia se tornam mais irritadiças, pessoas irritadiças são mais intolerantes. E se nós formos aumentar, isso dá influência no trânsito, nas minhas relações profissionais, aí causa mais assédio moral, mais confusões no trabalho, exatamente porque começa numa sementinha que eu acho que não tem problema estragar. Exato. Então, ter o equilíbrio é um equilíbrio como um todo do ser humano. E isso tem acontecido no mundo todo. A questão da saúde, para ser promovida, ela tem sido um viés e é um direito promovido no mundo todo. Doutora Evelise, quando o indivíduo se ressente por não ter sido absorvido numa vaga de emprego, leva-se em consideração tanto o indivíduo quanto as pessoas que sabem que ela não foi colocada, não assumiu tal função, provavelmente por conta de ser obeso, de estar obeso. Nós vamos pensar em primeiro plano e numa questão de preconceito por conta da aparência. É só a aparência que está em jogo? Não. Olhando para o lado empresarial, porque eu disse, sou capitalista, mas adoto o capitalismo humanista em favor da fraternidade, é possível que a pessoa jurídica que dê oportunidade, a empresa que faz a seleção, ela olha um todo do ser humano. Então, aquele ser humano que já possui uma predisposição à obesidade, significa que ele vai custar mais para essa pessoa jurídica ou para essa empresa, porque a produção dele, ainda que seja muito boa, ele já tem na sua condição física aí uma predisposição a doenças, e no plano de assistência médica que será custeado por essa empresa, é provável que este suposto empregado venha a ser um utilitário em demasia, o que dá um custo muito excessivo. Eu não estou dizendo que nós não temos o direito ao uso do plano de assistência médica, mas sim, as empresas, elas verificam essa questão também. Como verificam se aquele funcionário que vai ser contratado, se ele mora muito distante da empresa, então o transporte vai ser excessivo, leva-se isso em consideração, a saúde também. É claro que não é correto, e isso fere direitos fundamentais, uma empresa, numa seleção, virar para o funcionário e dizer, olha, você não foi aprovado porque você é obeso. É claro que isso vai ofender a dignidade e vai haver um constrangimento. Mas isso acontece? Acontece muito em decorrência do custo que essa pessoa vai apresentar para essa empresa que vai colocá-la no mercado profissional. E é provável que a vida útil desse profissional seja menor, tá bem? Ainda que ele seja inteligente, disposto, ele não vai resultar da mesma forma como alguém que tenha uma saúde mais ampla, que tenha um bem-estar aí associado a este conhecimento. Então, sim, essa seleção, ela existe. Ela existe no mercado. Ela é declarada? Claro que não. Mas, até com uma das empresas que eu avaliei como case de sucesso, eu gostei muito, uma grande empresa desse país, em relação aos profissionais, aos seus empregados, eles estavam usando muito o plano de assistência médica da lei, muito na questão de obesidade, hipertensão, diabetes e outros problemas ligados à alimentação. Então, eles resolveram repaginar a questão da alimentação no restaurante dos funcionários. Ao invés de ter assim os posts de refrigerantes, os doces à vontade, a carne à vontade, eles fizeram todo um estudo, e é uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, eles fizeram um estudo nutricional de cada funcionário.
e indiretamente de cada dependente. Porque se eles pagam assistência médica, o custo estava sendo usado, aquele funcionário que se alimenta daquela maneira na empresa leva esse padrão para dentro da família. Então, eles retiraram os doces, recalcularam quanto de carne aquele funcionário precisava, colocou alternativas de alimentação no restaurante, e aquilo que era além do que necessitava o funcionário, ele pagava para comer. Da Leide, o resultado foi extraordinário, porque houve aí uma melhora considerável na saúde dos funcionários. Eles fizeram feiras orgânicas, promoveram aí conhecimento, o funcionário podia descontar do seu salário essas feiras para conhecer da chia, da linhaça, que talvez não seja de acesso de todos que estão nos ouvindo. O bom é que a empresa, quem olha fala assim, nossa, a empresa fez isso porque ela é muito boa. Sim, a empresa é boa, mas ela tem uma visão capitalista. Claro. E o plano de assistência médica teve um custo bem reduzido nesse sentido, por causa da consciência alimentar, por causa da informação promovida, por causa da readequação e a questão aí do conhecimento. A informação alimentar e a segurança alimentar faz parte dos meus direitos fundamentais. Eu devo promover, eu devo buscar para ser um ser humano mais feliz e para que eu seja produtiva onde eu estiver. Se eu tiver uma limitação, o que pode acontecer incidentalmente, e não porque eu estou causando a mim mesma, é diferente, então é possível que eu busque ajuda e alternativas. Eu estava contando para você que, na Inglaterra, há uma lei que determina que os policiais, eles, quando entram numa questão de sobrepeso, eles participam de um programa de reeducação alimentar e de cuidado com a saúde, porque entende a Inglaterra que um policial com sobrepeso ele não está apto o suficiente para correr atrás de uma situação de eventualidade ou de criminalidade, de um ladrão, por exemplo, já que na Inglaterra não se usa em todos os lugares a questão da arma, é a disposição física para assegurar a questão da sociedade, da segurança. Então, nos países, existem programas nesse sentido. E nós podemos promover mais, buscar mais informações para que a nossa sociedade seja mais feliz enquanto estivermos aqui. E países desenvolvidos, não é? Desenvolvidos. Países desenvolvidos. A publicidade pega pesado, né? Pega pesado. Os alimentos aparecem brilhantes, sedutores, coloridos, lindos. Num sanduíches vem uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, mas assim, ela é incrível e a publicidade é muito forte e a gente às vezes não resiste a ela. Nas pesquisas que você fez, no estudo científico que você fez, essa tese de doutorado te ajudou a vislumbrar alguma possibilidade de um indivíduo ser mais competente frente a uma indústria muito forte, a esse capitalismo que está mais interessado em ter do que fazer esse bem todo. Como nós nos tornamos reféns de uma indústria que é muito forte, muito pesada, de uma publicidade que é muito forte também, que às vezes me achata, tirando de mim até algumas vezes a minha capacidade de decisão? Gostei dessa pergunta, porque eu sou professora de um curso de publicidade e propaganda de uma grande faculdade de São Paulo, e estudando com eles, inclusive, quando houve a questão da proibição da publicidade infantil, meus alunos extraordinários, eu dei cases para eles estudarem, eles falaram assim, professora, tá bom, o direito proíbe, nós vamos criar novidades daquilo que é proibido sem ser proibido, porque a mente humana é muito criativa. A publicidade ela é necessária no nosso país, sim. Hoje, como é que ela funciona? O que é posto para ser publicizado como produto ou serviço não é regulamentado pela lei. Não precisa buscar, por exemplo, uma autorização do juiz para fazer uma publicidade. Primeiro, se faz a publicidade, ela entra para o público e depois vem o CONAR e os órgãos correspondentes para olhar e falar isso pode ser uma publicidade enganosa, isso pode ser uma publicidade inverídica, pode ter uma informação alimentar que não é verificável, que não tem essa efetividade. Qual é a dica? Você falou exatamente a solução. Cabe a cada um de nós testar se exatamente funciona como está na publicidade. Eu gosto das publicidades que nos desafiam e dizem assim, olha, se não funcionar, eu devolvo seu dinheiro. Então, vá lá, reclame. No aspecto, quando eu digo reclame, não é fazer baixarias, utilizar de grosserias, mas faça jus àquilo que é seu por direito. Que está prometido, né? Leia. Então, se a publicidade diz que aquele produto faz bem, busque saber o porquê, busque nos sites correspondentes, nos sites que existem aí para os consumidores, para ver se aquele produto já tem reclamações, se já houve abusividade
abusividade na publicidade ou se ela é enganosa. Se você percebe que ela é enganosa, se manifeste. Não é para escrever no seu Facebook contra o produto, porque é importante dizer que toda pessoa jurídica tem uma imagem a se zelar. E se você escreve algo sobre o produto, você está falando da imagem de uma pessoa jurídica e pode responder por isso. Mas busque os órgãos competentes para fazer valer aquilo que a publicidade disse. Disse que isso me faria bem e não fez. Você sabe que nos Estados Unidos se lançou um produto através de cápsulas de alimentação específico, dizendo que era uma forma nutricional alimentar que seria mais efetivo para o ser humano. Aí lançaram esse produto no mercado, as pessoas começaram a comprar. E as pessoas começaram a comprar esse produto que parecia ser saudável. Essa era a propaganda, que as pessoas não teriam necessidade de almoçar, por exemplo, se comessem desse produto. E esse produto começou a fazer mal para as pessoas. E quem comprava ia parar no hospital. As pessoas começaram a se manifestar, a fazer denúncias. E aí os órgãos competentes determinaram que a empresa fizesse todo o recolhimento do produto, retirasse a propaganda e indenizasse as pessoas que estavam doentes. Exatamente por causa das reclamações. Então, sim, cada consumidor, cada cidadão deve ser aí corajoso. É isso que eu quero dizer. Não se cale. É preciso ouvir sua voz para que essa publicidade, se ela for enganosa ou abusiva, ela seja denunciada, retirada. Porque o que se vê é uma massa de publicações que, sim, nos deixam magicamente interessados pela aquisição. Então, estar atento. O fator ser rápido e eficiente, eficaz, barato, gostoso, aparece como mágica assim, para a gente e a gente precisa cuidar disso. É muito interessante que quando a indústria muitas vezes vende alimentos ditos saudáveis, vem lá bem pequenininho ou muito rapidinho a informação. E isto aliado, por exemplo, se é alguma coisa ligada à dieta, né? Sim. Mas isto vai funcionar ligado a uma atividade física ou a uma dieta alimentar correspondente. Ou seja, se não faz, não cumpre outras leis, esse produto não vai efetivamente trazer o resultado que ele de primeira promete. Então, a gente precisa pensar também, né, Ivi, que a indústria ela tem a sua função e tem o seu objetivo final, que é, obviamente, manter-se como indústria, vender, ganhar. Estamos falando de capital, estamos falando de uma indústria que deve gerar lucros, mas não é lucro para você, consumidor, não é lucro para mim, é lucro para a indústria. Então, ela tem a esperteza dela, tem o conhecimento dela, tem o trabalho dela e isso está muito claro. Agora, nós somos muito ingênuos quando nós acreditamos em tudo que é propagado, em tudo que é vendido. Então, eu creio que um trabalho como este, e parabéns por ele. A doutora Ivelise não concluiu seu doutorado agora, já tem um tempo, alguns anos, né, doutora? Mas agora está em forma de livro a sua tese de doutorado, que é o direito à informação alimentar, a obesidade e o direito à saúde, e traz aqui muita informação a respeito desse tema, com o olhar jurídico, mas passando por todas essas áreas que correspondem a nós observarmos, mas não sejamos tão ingênuos. As cápsulas não são mágicas, os remédios não são mágicos, os alimentos, de repente, eles não saem da horta e caem numa caixinha com toda a vitalidade que ele tinha na horta. Nenhuma fruta vira suco e cai na caixinha sem nenhum malefício. Não é possível que nós sejamos, ainda em tempos como estes, tão ignorantes como nós muitas vezes nos comportamos. De outra vez, nós somos, na verdade, sim, instruídos, sabedores, mas somos desleixados com o preço pago pela nossa vida, que não é preço barato. Nós vendemos muito facilmente a nossa condição física, mental, espiritual, emocional. Nós acreditamos no desconhecido e desacreditamos naquilo que temos como informação embasada. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, a gente precisa ser tão esperto, doutora, que muitas vezes a própria ciência nos põe numa pegadinha. Ora, um estudo vai dizer que determinado alimento é um fenômeno. Isso mesmo. Daqui a alguns dias, a mesma ciência vai voltar e vai dizer, não mais. Isso mesmo. Não mais. Então, eu vou chamar, para nós finalizarmos este programa de hoje, eu vou chamar a nós todos para uma tomada de consciência
a respeito do que é a vida, do significado da vida e de que Deus se importa com a minha e a sua vida e que nós temos por nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos ilumina frente às nossas tomadas de decisões. Então, comecemos hoje a decidir pela vida. Quando você decidir pela vida, você vai aprender e vai aprendendo dia após dia, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, a ter discernimento para escolher entre a vida e a morte. Não é a indústria, não está no rótulo, mas está aqui com você este poder. Doutora Ivelisse, muito obrigada, parabéns por esse trabalho, que Deus te abençoe muito mais com esse trabalho que já é feito, levando informação. Deus te abençoe. Eu quem agradeço pela oportunidade e desejo que, como você tem sido fraterna e solidária em promover assuntos de tamanha importância para a sociedade, que cada um que nos assista se torne também motivado a ser mais feliz, a promover o bem-estar do outro. Assim nós poderemos ser mais plenos. É isso. Tá bem? E parabéns a Lumens Juris Direito, a editora que acreditou e publicou o seu trabalho. Obrigada. Um beijo pelo carinho de vocês, e agradecemos pelo carinho de vocês. Um beijo muito especial. Obrigada pela companhia. Por favor, tome decisões acertadas pela vida. Deus te abençoe e te abençoará na decisão que você tomar. Se a sua decisão é pela vida, Ele é o Deus da vida e está contigo. Até a semana que vem aqui mais um encontro no Consultório de Família.